meu nome é Vitória. Eu me chamo Iris. E eu me chamo Sara. E hoje estamos em mais um episódio do JanoCast. Esse JanoCast especial é uma parceria do nosso TCA com o JanoCast. O nosso TCA vai abordar o tema Mulheres Islâmicas. Nesse tema, a gente vai falar sobre tudo. Como a cultura, como elas vivem, o que elas passam. Falaremos de tudo da nossa visão que a gente tem de lá. A gente vai falar sobre tudo. Hoje estamos aqui com a Sara. Os pais dela são migrantes lá do Líbano. Então ela cresceu nessa cultura de tudo, da religião, nessa cultura toda. E hoje ela veio nos agraciar com a sua presença e para ser entrevistada pela gente. Boa tarde para todas, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, espero responder às expectativas de vocês e poder esclarecer quais são as dúvidas de vocês. Tudo bem. A gente está com algumas perguntinhas, tudo vai rolar uma conversa normal, mas a gente deixou algumas perguntas para fazer para ela, tudo bonitinho, né, para ter um decorrimento bem legal para vocês assistirem. A primeira pergunta é: como foi sua criação? Qual foi a diferença, de você via dos seus amigos, da criação deles para a sua? Teve muita diferença ou foi normal? Para nós, os meus pais vieram de lá, então nós nascemos, crescemos aqui, então todas as escolas que a gente estudou eram escolas brasileiras, com pessoas brasileiras. Tínhamos convívio com a comunidade muçulmana e árabe aqui de São Paulo, principalmente nós todos éramos de São Miguel Paulista. Mas assim, para nós, enquanto você é pequeno e você não é inserido numa escola regular, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, você não percebe essas diferenças, que é uma coisa tão normal, corriqueira em casa, que você simplesmente não sabe que é diferente, né? A gente só começa a perceber, ter noção dessa diferença, quando começa a ficar um pouco maior. Sim. Entendi. Né? Porque então, tudo normal, brincadeira, tudo bem, as comidas eram diferentes, mas para mim, que estou em casa com aquilo, não era nada diferente. Era tudo normal para você? Normal, sim, tudo normal. Tem até uma curiosidade que eu falo quando eu era criança, que é uma coisa que me marcou. Tinha palavras que eu não sabia como era em português, porque meus pais sempre falaram em árabe com a gente em casa e em português. Uhum. Mas não eram todas as palavras que eles sabiam em português, então tinha palavras que eles falavam que para nós, eu não fazia o mínimo significado que era, para mim era normal. Um exemplo disso foi uma vez que minha mãe falou assim para mim: vai na mercearia, que antigamente era muito mercearia, não era mercados grandes, e me traz tão. Tá bom, fui. Cheguei no mercado, mas o que é isso? Como que chama isso em português? Eu não sabia. Aí eu fui fazendo o quê? Olhando produto para ver o que era. Aí que fui aprender que tão seria o alho. Então são coisinhas assim, pequeno, que é tão normal de casa que você não percebe lá fora. Só se ligou na hora que chegou. Sim, o que é isso? Exatamente. Senão nem... Mas foi normal, assim, não teve nada de muito demais. Teve essa troca quando era menor, mas quando cresceu, de boa. Não, de boa. Ah, tudo bem. Como as mulheres da sua família seguem algumas tradições? E hoje em dia, como elas se comportam? Como eu falei que todas nós nascemos e crescemos aqui, durante a nossa infância até a adolescência, nossos pais nos educavam para seguir a religião muçulmana. Mas é lógico que depois, com essa influência, todas as escolas, os amigos, todo o pessoal em volta, era brasileiro, houve uma mistura, uma miscigenação dessa cultura. Então, vamos supor, algumas coisas que sempre se manteve em casa. Não se comia carne de porco, porque para eles carne de porco não é permitida, é proibido. Bebidas alcoólicas, beijinhos, amigos rapazes não podiam ir para casa, tá? Meninas davam com meninas e meninos com meninos. Então, qualquer coisa que tivesse que fazer com relação à escola, ia vir meninos para estudar junto, tinha que avisar e pedir permissão. Tinha que deixar avisado, vai vir alguns colegas. Sim, saber quem era e tudo mais, tá? Entendi. Então, era isso que se tinha muito naquela época. Aquela geração também era diferente, né? Mas existia isso, com relação a algumas comidas, alguns comportamentos, alguns passeios e saídas, que era permitido para o filho homem, mas não era permitido para a filha mulher. Tinha essa diferença de... Tinha, sim. Você tem irmãos homens, pra ter essa... Tenho, dentro de casa? sim. Você ficava bem brava, né? Não ficava não, pior que eu não ficava. Era de boa, então, pra você? Porque nós fomos educados para isso. Então é uma coisa... Então era uma coisa normal. A gente começou a perceber e a questionar algumas coisas e mudar alguns hábitos da adolescência, que aliás a fase da adolescência é uma fase
crítica em qualquer nacionalidade, qualquer criação. Então, é normal, tá? Não é diferente. Então, para adolescente, para a fase adulta, que a gente começou a ter alguns questionamentos, alguns posicionamentos, e fazer algumas coisas que não era tão dentro assim da religião. Sim. Entendi. Tá? Tipo, foram crescendo, aí foram vendo, não, mas isso daqui é É, diferente. exatamente. Não, isso eu acho legal, isso eu acho que no meu modo de vida já não cabe, algumas coisas nesse sentido, entendeu? Ah, entendi. Você já foi pra lá algumas vezes, né, No Líbano, já pro 3 Líbano. vezes. E quando você foi, tipo, pra lá, digamos, pela primeira vez, qual foi a diferença, assim, as coisas que você via, você tinha a visão daqui, quando você foi pra lá, Gente, mudou, essas olha, a coisas? primeira vez que eu fui, chegando, o avião chegando já perto de Beirute, mas eu chorei tanto, chorei tanto. Nossa, gente, como eu chorei naquele avião, descendo. Porque eu fiquei imaginando, quando meus pais vieram para o Brasil em 54, eles vieram de navio, não existia avião, por 29 dias dentro de um navio. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, eles atravessaram um oceano inteiro, sem saber exatamente para onde ia, que língua que ia falar, como ia se virar. Eles vieram, tipo, na sorte, digamos. E naquela época vieram para fugir da guerra, da fome, né? Ah, sim, sim. Dessas coisas. Mas o que eles falavam? Que eles achavam que estavam indo para a América. Porque nós brasileiros falamos errado, porque a gente mora na América do Sul, mas a gente mora na América. Então, para eles estavam indo para a América, que a América que era. Tá? Então, era assim. Então, então, eu chorei por quê? Pela emoção de imaginar naquela época todas as dificuldades que eles vivenciaram para começar uma vida do zero, num país que eles não faziam a mínima ideia do que eles iriam encontrar. Então, isso preocupou. E chegando lá, qual que era a visão que eu tinha? A gente ouviu falar tanto na guerra, no Líbano, guerra, que eu achei que eu ia chegar lá e encontrar um país todo destruído, tudo cheio de buraco, de bala, de arma, de tudo. Meu Deus. Que é isso que passa na televisão. É essa Essa visão é a que imagem nos que a gente tem de lá. Não, então, é que nem eu falo para muita gente, poxa, São Paulo inteira é uma Cracolândia? Não, mas quem vê lá fora, pensa que São Paulo inteiro é uma Cracolândia. Sim. E não é. Então, assim, é um país lindo, gente, é um país lindo, maravilhoso, o pessoal super carismático, eles ficam sabendo que você é do Brasil, então eles não sabem o que fazer para te agradar. Porque vocês sabem que tem muito mais árabes e descendentes de árabes no Brasil e São Paulo do que lá mesmo, né? Uhum. A comunidade aqui é muito maior. Então, para mim, foi muito emocionante. Foi muito emocionante de ver aonde os meus pais nasceram, de ver parentes. Eu tenho irmãs lá por parte de pai, de conhecer a família que até então eu não conhecia. Mas foi muito emocionante, gente. Emocionante, de boa. Agora, com relação à nossa cultura aqui, com a cultura de lá, nesse primeiro momento, é assim, eu fui preparada para agir do modo que as pessoas diziam, como que as pessoas lá eram. Uhum. Mas não tem nada a ver, tá? Nada a ver, nada a ver. E uma coisa, eu fiquei muito emocionada lá em várias situações, porque eu falava assim, da casa do mais abastado, do mais humilde, pobre, uma coisa que não falta na mesa era comida. Nossa. Isso, gente, eu tinha lugares, às vezes que eu saía da casa de algumas pessoas muito humildes, que eu chegava lá, eles traziam fruta, traziam. Fui visitar, e conforme você vai visitar, todo mundo quer fazer você comer de tudo. Se você entrar em 10 casas, você vai comer 10 vezes, né? É um exagero, né? Então, tinha hora que eu falava que não dava mais. Mas aí você via nas casas que as pessoas super pobres, humildes, daqui a pouco você entrava, a mesa estava cheia de coisas. E eu chorava, fiquei muito emocionada. Falei, gente, é só isso que as pessoas precisam, comida na mesa. Sim. Sabe, essencial. Então, da casa mais abastada, da mais humilde, pelo menos comida na mesa não faltava. Pode faltar outras coisas, mas comida não. Que legal. Nossa, eu fiquei muito emocionada. A imagem que a gente tem de lá é totalmente da verdadeira, né? Tipo, do que passam pra gente é totalmente da verdadeira. Sim, totalmente. Totalmente. Tanto não só vocês como eu também tinha, uma visão totalmente distorcida do que realmente era, né? Mas assim, tanto que amei que eu voltei mais 2 vezes, outra vez com meu marido, outra vez sozinha. E ainda pretendo, se um dia Deus me permitir, voltar mais uma vez para conhecer um outro lado que eu não, das cidades dentro do Líbano que eu não consegui conhecer, justamente por alguma delas estarem em guerra. Aí eles falavam, para tal lugar não vão, que não é aconselhável vocês irem. Então nós não íamos.
né? Então, eu pretendo um dia, se Deus me permitir, voltar para conhecer esse outro lado, porque é um país lindo, maravilhoso. E não sei se vocês sabem que o Líbano foi colônia francesa. Durante muitos anos, ali o Beirute, onde tem o Yacht Club, tem o Porto, ele era considerado, vamos dizer, onde todos os franceses ou mesmo pessoas estrangeiras iriam para lá para passar o verão. Porque tem umas praias maravilhosas, tem lugares gostosos. E diferente do que as pessoas pensam, é uma mistura tão grande. Lá nós temos muçulmanos, sunitas, xiitas, nós temos católicos, nós temos protestantes, marronitas. Principalmente no centro de Beirute, todas essas igrejas estão uma do lado da outra. Todos convivem muito bem. E eu também estranhei isso, porque a gente ouve tanto ao contrário que não. É. Isso me surpreendeu demais. E além assim, da segurança, mesmo tendo toda essa questão de guerra, de luta e tudo, você anda tranquila nas ruas, gente. Pode acabar, em alguns lugares pode acabar com esse negócio de guerra, pode acabar sendo mais seguro do que aqui em alguns lugares. Sim, porque o que acontece? São pontos específicos, são determinadas regiões. Não é o país todo. O país é pequeno. São Paulo é 10 vezes maior que o Líbano. Nem sei quantas vezes, geometricamente falando, não vou saber dizer. Mas é um país pequeno. Então, você sabe, ó, em tal região tem conflito, então você não passa. Então, tem algumas coisas que a gente estranha. Sim, no começo, muito. Que nem eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui, tá? Que nós estamos na Vila Cisper. Você vai para a Penha já é outra cidade, mas é ali do lado. Uhum. Para você sair aqui da Vila Cisper para Penha, existe barricada do Exército. Ficam todos lá com aquelas armas, né? Tudo. Você fala, ai meu Deus. Não, mas você para o carro, eles olham, te identificam e você vai embora de boa. Uhum. Então, mesmo com todas essas barricadas, eu não tive medo. Muito pelo contrário. Estranho, né? Depois eu achei tão estranho. Mas foi muito gostoso. E você tem uma opinião formada sobre o Talibã? Olha, é uma situação muito complicada. Então, veja, nós temos lá a questão dos sunitas e temos os xiitas, tá? Os sunitas, vamos dizer o seguinte, que é uma ala de muçulmanos mais liberais e os talibã dos xiitas são a parte mais radical. Como existe no catolicismo, como existe nos evangélicos, nós temos a linha mais leve, temos a radical. Uhum. Sim, Então, o que acontece? O islamismo em si, ele condena todo e qualquer radicalismo, sim. tá? Ele não é a favor do radicalismo. Ele não é a favor que se use a palavra de Deus ou o nome de Deus para defender algumas coisas que acontecem. Não, muito pelo contrário, né? Então, temos a ala radical? Temos, e são radicais ao extremo mesmo. Mas temos a ala sunista, temos a intermediária, que já vê de uma outra maneira. Aí que estão os grandes conflitos naquele país, justamente por essas diferenças ideológicas. Entendi. Sim, entendi. E seus pais, qual era o nome deles? Era não, né? É o nome deles. E, tipo, eles vieram pra cá pela guerra, vieram de barco, como você disse. E, tipo, eles conseguiram se virar bem quando chegaram, quando eles vieram pra cá? Então, meu pai chamavam, né? Meu Uhum. pai e minha mãe já faleceram, meu pai se chamava Jamil, a minha mãe Mariam. Mariana? Que seria Maria com M no final, tem Uhum. Mariam. Bonito Eles vieram nome. fugindo realmente da guerra, da fome, a situação lá estava muito crítica, né? E eles vieram para o Brasil, eles acho que já tinham alguns conhecidos que tinham vindo para cá. E quando eles vieram, acho que a primeira moradia deles foi na Vila Ré. Acho que já tinha mais um grupo que tinham vindo. E o que eles faziam? Eles alugavam uma casa e todos moravam juntos, para um poder ajudar o outro. Sim. Lógico, não sabiam falar absolutamente nada em português. Sofreram muito no começo, sim, porque é a barreira da língua, as coisas que naquela que tinha, pelas coisas que minha mãe falava, contava, não eram tão fáceis de se achar como era hoje. Eles falavam, por exemplo, nós tínhamos uma casa aqui e a outra casa seria aos 4, 5 quilômetros de distância. Então, eles vieram era muito mato, eram poucas pessoas, acho que não lembro exatamente da questão da energia elétrica, se já tinha. Devia ter, só não sei se aonde eles moravam já tinha. Eu sei que
A água era poço, que eles pegavam a água de poço. Então, no início foi muito difícil, sim. Foi muito difícil a adaptação. Essa barreira da língua foi muito forte, tá? Passar por momentos muito difíceis, realmente, até conseguir se estabelecer. E como a maioria deles naquela época, meu pai começou a fazer o quê? Começou a mascatear, vender roupa de cama e banho na rua, de porta em porta, né? Até conseguir uma coisinha menor, melhorzinha. Depois aí lembro que teve uma charrete. E aí foi indo assim aos poucos. Aí foi se estabelecendo aqui no Brasil. Depois acabou indo para a área do comércio, com a maioria dos libaneses. Acabou abrindo uma loja de móveis e viveu a vida do comércio, com loja de móveis. E criou todos os filhos. Graças a Deus. Que bom. Nem me fale. Porque isso ele fala para nós, gente, eu falo para todos os jovens, gente, por mais difícil que seja, estudem, estudem. Meu pai falava, eu não quero nem saber, vocês vão estudar, que isso vocês dão muito valor, viu? A questão do estudo. Porque ele fala, naquela época, já falava, aqui no Brasil, quem não estuda não consegue nada. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Sim. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que sempre foi muito colocado dentro de casa. Sim. E minha mãe, como a maioria das mulheres, era o quê? Dona de casa. Sim. Tá? Ela ficava em casa, Ela cuidava fazia as de coisas. você, dos seus irmãos. Eu e mais 10, né? Eram 11 irmãos. Meu Deus! Se fosse perguntar para a mãe de vocês, a avós de vocês, todo mundo tinha família grande naquela época. Não, sim, hoje a gente antigamente era mata. muito Hoje a gente fala, nossa, 11 é. Então, minha mãe era do lar mesmo. Sim. Minha avó tem 6 filhos, já fica assim, meu Deus, Então, 6 filhos. Você frequenta alguma mesquita ou tem alguma religião? Já frequentei muito a mesquita. A mesquita de São Miguel, como nós éramos de São Miguel, tem uma mesquita em São Miguel. Mas antes de ter a mesquita de São Miguel, a principal nossa é ali na Avenida do Estado, a Mesquita Brasil. Sim. Então, antes de ter a mesquita, há vários bairros agora construíram as suas próprias mesquitas e municípios, né? Antes, o que acontece? Toda a comunidade árabe se encontrava justamente na Mesquita Brasil, que é essa na Avenida do Estado. Então, a gente, quando tinha alguma coisa, a gente ia para lá. Mas toda sexta-feira, exclusivamente naquela época, os homens todos, dia de sexta-feira, se encontravam para rezar. Tá? Sexta-feira, então, todos estavam, São Paulo inteiro, se encontravam lá na Mesquita São Paulo, na Avenida do Estado. Depois, cada bairro e cada município foi criando as suas mesquitas e foi, assim, dissipando, né? Cada um para uma mais próximo da sua casa, mas a principal nossa que comanda é a Avenida do Estado. Você cresceu frequentando, assim como você disse, seus pais te guiaram bastante para ir na religião. Então, você frequentava mais quando criança, assim, bastante? Não, mas aí entra uma coisa da mulher. O que acontece naquela época? As mesquitas, quem ia na mesquita e nas rezas eram só os homens. As mulheres não frequentavam? Não frequentavam. Só rezavam em casa? Rezava em casa. Ela fazia as rezas em casa, todos os dias, na sexta-feira. Mas a mesquita naquela época, ela não tinha um espaço para a mulher. Hoje tem. O que acontece? A mulher e o homem, eles não rezam juntos, lado a lado. Tem uma parte para homem e tem uma parte para mulher. Então, o que acontece? A gente só ia para a mesquita quando tinha festas. As rezas, quem ia pro dia das rezas eram os homens. Só eles frequentavam? Só eles frequentavam, assiduamente, todas as sextas-feiras. E a gente ia quando tinha uma festinha, tinha alguma coisa que envolvia todo mundo. Entendi. Depois que as mesquitas também foram criando-se outras mesquitas nos bairros e nos municípios, aí a frequência da mulher começou a aumentar. Eu falo isso na década de 70, 80, década de 90, entendeu? Entendi. Hoje não. Hoje a presença da mulher na mesquita é muito grande. É mais comum. É mais comum, é natural, é normal, tá? Elas frequentarem mesmo no dia da reza de sexta-feira, tem um espaço para elas. Muitas delas hoje fazem parte das comissões femininas de organização de várias coisas. Então, hoje ela é mais presente do que quando eu era menor. Mas nós tínhamos um grupo de jovens que a gente se reunia na comunidade. Então, a gente tinha um grupinho de jovens que a gente saía final de semana junto. Um ia para a casa do outro para jogar um baralhinho, ir para o cinema, depois se reunia. Então, hoje a reunião era na minha casa, amanhã era na sua. Então, todos se conheciam. Entendi. Tá? Sim, Isso hoje está mais difícil, até pela profissão de todo mundo, para os filhos, cada um indo estudar em um lugar diferente, e já não tá tão frequente como era na época da minha adolescência, tá? Sim.
E você já sofreu algum tipo de, digamos, preconceito por crescer, tipo, uma parte da sua vida nessa cultura, vim dessa cultura realmente? Já te falaram alguma coisa, algo do tipo? Olha, eu particularmente, a não ser brincadeiras que se fazia quando adolescente, mas assim, eu, particularmente, para ser toda ocidental mesmo, tudo, não lembro de ter. Às vezes tinha gozação, brincadeira, que a gente sempre falou brincadeira, cuidado, que é mulher bom, não sei o que lá, mas assim, cuidado, não mesmo. Sim, Se eu entendi. tive, foi uma coisa tão assim que eu Não veio não na sua registrou, não memória. Aham. registrei na Ah, que bom, memória. né? Não me Menos fez. mal. Não, e eu gostava de fazer parte disso, é assim. Então tem várias questões aí, né? O que eu falo, o que faz você levar algumas coisas à brincadeira, que eu sempre falei, nunca negar as suas origens. Sim, sim. E eu nunca neguei. Mesmo meu pai e a mãe sendo daquele jeito, mesmo algumas coisas na época da adolescência, que eu falei, a gente briga mesmo, né? Uhum. Qualquer um. Imagine eu, então, criada por pais libaneses, dentro da religião muçulmana, querendo fazer coisas que normalmente o muçulmano não faria. Então, você tem realmente divergências, tudo, mas nunca neguei ter sido criada no islamismo, nunca neguei meus pais serem muçulmanos. Agora, a religião que eu pratico, se eu frequento, eu só frequento em dois momentos, né? Quer dizer, então, eu não sou uma muçulmana praticante, tá, gente? Sim. Uhum. Na época dos ramadãs, que a gente fala Ramadã, mas esses R's tem um monte de. O pessoal fala Ramadã, mas o Ramadã. O Ramadã é um mês durante um ano, vai de acordo com a lua, mudança de lua, em que todos os muçulmanos jejuam, do nascer do sol ao pôr do sol, Uhum. durante um mês, tá? E após o término disso, existe uma festa que eles participam, que eles fazem um café da manhã para comemorar o ano novo deles. Então, nessas eu Legal. participo. Eu faço jejum? Não, eu não jejuo há muitos anos. Os muçulmanos que vão ver esse vídeo me perdoem, mas não jejuo e a maioria sabe. Só que daí eu faço o quê? Existe uma coisa que eles falam assim: todos devem jejuar. Você só é liberado de jejuar se você tiver alguma doença, que você tem que fazer um tratamento, que você não pode ficar sem se alimentar pela idade, alguma impossibilidade. Eu já não pratico há muito tempo, mas o que eu faço? Existe uma coisa que eles têm um nome próprio, que eu pago o jejum. Como que é pagar isso? No final, no término desse Ramadã do jejum, eu procuro ver alguma família que tem alguma necessidade e faço uma doação em dinheiros ou mantimentos. Então, Sim. aquilo que eu não comi, que eu não deveria ter comido durante o dia, eu vou pagar para uma pessoa para eu ter comido, entendeu? Entendi. Então, eu vou oferecer para essa família. Participo. Se tem alguma coisinha, alguma festa dentro das mesquitas, eu podendo ir, eu vou. Porque, o que eu falo, minha vida inteira ter vivido entre, vamos dizer assim, os brasileiros. Eu sou brasileira, tá? Porque eu nasci aqui, então eu sou brasileira. Então, o que acontece? Então, a minha vida com esse negócio de trabalhar, dar aula, a gente mora dentro de escola, né? A gente vai para casa só para dormir. Eu saía de casa às 6h30 da manhã, eu voltava às 10, 11 horas da noite. Então, a minha casa era para dormir, até brincar. Quem quiser se esconder de mim, vai para casa, vai para minha casa, porque eu vivi em escola. Então, esse tempo todo que eu trabalhei como professora, então minha vida toda foi voltada para a educação e para essa cultura que foge um pouco. Não é que foge, ela me absorve, a educação para a criança, mas vocês pensam que não, ela absorve muito da gente. Então, por mais que algumas pessoas falam, só fica 4 horas na escola, 4 horas na escola, mas só a gente sabe o que a gente faz em casa para poder levar para a escola. A gente pesquisa, a gente estuda, vai corrigir prova, vai corrigir trabalho, vai pesquisar material e vai atrás disso. Então, minha vida acabou sendo voltada totalmente para a educação. Com isso, eu me afastei da comunidade. Uhum. Não que eu não goste, gosto. Tem muitas coisas deles que eu gosto mesmo, sabe? Muitas coisas eu me identifico, muitas coisas da comunidade que eu acho muito bacana, como outras também não, como qualquer lugar. É uma comunidade normal como qualquer outra. Só existem algumas regras um pouco diferenciadas, mas o modo é o mesmo. E a senhora percebe alguma diferença das mulheres islâmicas,
tipo, do Brasil do país de origem? Sim, Sim? sim, existe diferença. Vamos dizer que a mulher muçulmana islâmica aqui do Brasil, que nasceu e cresceu aqui, a gente tem uma visão, acho que talvez de mundo de família um pouco diferente. Por quê? Você indo lá, você começa a entender. Enquanto você não vai lá, não convive com o dia a dia delas, você não consegue entender algumas coisas. A mulher islâmica, a mulher muçulmana, principalmente nascida lá, ela foi realmente criada para o lar, Uhum. Entendi. tá? Sendo que hoje em dia isso já mudou muito, Sim. tá? Mas ela foi criada para crescer, estudar, casar e formar uma família. Então, quando você cresce nessa perspectiva, a sua visão de mundo é o quê? É a sua família. Você criar a sua família, a sua casa, ter seus filhos e poder cuidar da sua casa. Então, existe essa, sim, essa diferença, tá? Com relação a isso. Enquanto nós aqui, a gente não quer ser. A gente não quer só casar, só quer filho, a gente quer muito mais do que isso. Sim. Sim. Né? A gente quer ter uma vida própria, a gente quer ter a nossa própria profissão, nosso próprio dinheiro, desculpa. Nosso próprio dinheiro, que isso é uma coisa normal e natural. Aí alguns pensam, então elas não querem, elas não podem. Não é que elas não podem, elas podem, Uhum. mas elas não foram criadas inicialmente para isso. Para. Hoje está diferente, que a Uhum. maioria das mulheres estudam, trabalham, têm o seu próprio dinheiro, mas elas foram criadas para Ser do lar. ser do lar. E elas, pelo menos aparentemente, são felizes com isso. Sim. Eu não posso criticar. Pô, essa mulher fica. Não, cada um sabe, elas estão felizes assim, acabou, Uhum. Uhum. entendeu? Quando você foi pra lá, foi uma. Como você, tipo, citou, foi uma. Tipo, você teve outra visão totalmente diferente. Como foi lá? Como elas vivem? É muito diferente da visão que a gente tem de ter que ficar em casa, cuidar dos filhos, não sai, quem dá as ordens é o marido. Em algumas, tipo, a gente tem meio que essa visão. Faz de conta. Tá bom? Por quê? Eu falo assim, elas saem sim. Sai, nossa, eu até invejo elas, porque assim, elas têm dia, vamos supor, que os filhos estão na escola, daí a mulherada se reúne, vão para um café, vão passear, sabe? Tudo bem que tem todos os afazeres de casa, tudo, mas elas fazem isso de boa e na hora da tarde elas se reúnem. Isso é uma coisa interessante que eu achei lá a primeira vez que eu fui. Lá, todas as escolas, a maioria do comércio, vão até as 2 ou 3, 4 da tarde. Não tem escola noturna. Não tem horário noturno. Não tem horário noturno. E então, todo mundo lá estuda durante o dia. Então, as crianças vão para a escola, vamos para as 8 da manhã, voltam às 2, 3 da tarde, 4. Desse tempo, a mulher fez as coisas de casa, deixou a comida pronta e sai com as amigas. Uhum. Todas elas, gente, todas, têm seu carro, vão para lá, para cá. Nossa, a gente tem uma visão completamente diferente. Exatamente, totalmente mas nós também, distorcido. totalmente distorcido. A mulher lá se arruma muito mais do que nós aqui, elas se produzem mesmo. Nossa, Não interessa para onde elas vão, tá? Elas se arrumam, mesmo para a maioria usar o hijab, né? Que todo mundo fala que é o lenço, elas se maqueiam, as roupas que elas estão por baixo são roupas bonitas, não é qualquer coisa. Por quê? Se eu tivesse com alguma delas aqui que usa hijab, aqui só no meio de nós mulheres, elas podem tirar, elas tiram. uhum. Então elas ficam como a gente. Entendi. Tá? Entendi. Então eu também ficava imaginando tudo isso que todos nós aqui ocidentais imaginamos, porque eu também tinha essa visão, né? Mas não, Uhum. elas saem, elas passeiam, todas elas, a maioria, o marido deixa um carro com elas vão para os lugares que querem. Uhum. Se elas vão para algum lugar, falam, eles vão lá, deixam dinheiro para as que não trabalham, mesmo as que trabalham, para poder comprar alguma coisa. Por Vivem quê? vida de princesa. Sim, porque dentro do islamismo eles falam bem isso. O que acontece? É uma sociedade totalmente patriarcal. Isso não tem do que falar. É patriarcal. Então, é obrigação e dever do homem sustentar a casa, Uhum. satisfazer as necessidades da casa, da mulher e as necessidades que ela tenha. Para que ela para que ela esteja feliz e satisfeita com o marido e com a casa. Então, Entendi. por isso que eu até assim, eu até brinco, né? Que até os homens muçulmanos que ouvirem isso, por favor.
eu falo o seguinte, eles que são submissos, é obrigação dele te manter. Então, você quer uma roupa nova, você tem que ficar bonita, ele quer que você esteja bonita, ele faz o que ele banca isso. Uhum. Você quer uma Sim. coisa nova? Vamos supor, dentro dessas duas festas principais do islamismo que eu falei para vocês, é um ano novo. Então, nesse ano novo, elas compram roupa nova, sapato novo, conjunto completo novo. Os vestidos que elas Tudo, os usam, vestidos, se for bordados. joia, é tudo novo, porque é um início de ano, é uma comemoração. Então, eles fazem questão da mulher estar bem vestida, mesmo usando um hijab, que vocês acham, se vocês prestarem atenção, é tudo combinando. É tudo na É paleta. tudo combinando, não é aquela coisa, pega uma coisa aqui, outra, não, é tudo E combinando. na maioria dos hijabs é tecidos muito bons, E leves, assim. que não esquentam. Tem uma touquinha por baixo também, Tem. bem feitinha. Eu ganhei uma dessa, é legalzinha, porque você até ganha assim, porque daí algumas usam para quê? Para casa fazer comida, para não cair cabelo, você amarra, é uma coisinha super. Então você vai nessas lojas que vendem os hijabs, gente, as coisas que tem ali, você fala, nossa, mulherada, e vão, e compram, ai, quero um sapato novo, tudo bem, vai lá, compra, entendeu? E é engraçado que isso, eu vou falar uma coisa para você, mesmo tendo 11 filhos, meu pai era assim. Quando ele começou a ter uma situação um pouquinho melhor. Quando eu tinha alguma festa, algum casamento, ele falava para minha mãe, leva as meninas na costureira, manda fazer uma roupa nova para elas e compra um sapato, às vezes precisa comprar sapato, alguma coisa. Então, nós aqui também crescemos, enquanto não fomos trabalhar nem nada, cada vez que tinha uma festa, mesmo depois que a gente começou a trabalhar, ter nosso dinheiro, tinha uma festa, um casamento, a gente queria roupa nova, a gente não repetia a roupa, não, gente. Eram umas Que coisas. legal. Porque isso aí já era da cultura, isso é uma das coisas que ficou. Ah, não, mas se a mulher me convidar para o aniversário, isso até hoje, eu vou lá, amanhã tem aniversário, se eu tenho uma roupa nova, vou comprar uma blusinha nova. Mas isso é uma coisa já tão enraizada que você faz isso sem perceber. Verdade. Sim. Uma festa, Entendeu? nossa, comprei Sim. uma roupinha ali. Aí isso é de toda mulher, não só muçulmana, né? Tem uma festinha, a gente sempre quer uma coisinha nova, nem que Sim. seja um brinquinho, Uhum. né? Então, esse é natural. Aí minha mãe e meu pai ficavam, já marcou cabeleireira? Vai arrumar cabelo, vai fazer a unha, vai... Era tudo, tá aí tudo arrumadinha, bonitinha. Então, as mulheres lá, é assim, todas são estudadas, mas nem todas trabalham e querem trabalhar, tá? Mas uma boa parte hoje em dia, já mudou bastante isso, tem bastante mulher lá hoje em dia no mercado de trabalho, mesmo sendo casadas. Por que eu estou colocando mesmo sendo casadas? Talvez alguns venham perguntar, mas o marido deixa? Então, mesmo sendo casada, sendo uma sociedade patriarcal, algumas coisas elas precisam da permissão do marido, sim. Não vou dizer que não, que sim, porque a partir do momento que ela casa, ela começa a fazer parte da família do marido, e o marido é responsável por ela, ele responde por ela. Então, para algumas coisas, ela tem que ter a permissão do marido, sim. Foi o que eu falei, para nós não é aceitável, pode ser que não seja aceitável, mas elas vivem assim, cresceram assim, foram educadas Coisa assim, normal pra elas. Da Normal. cultura. Sim. da cultura. Então, crescem como princesas e são tratadas como tal. É muito legal. Assim se espera que seja tratada Sim, como tal, é. né? Que todo lugar existe, mas assim se espera que ela seja tratada como tal, porque essa a Essa partir do é- momento que o pai dá a filha para o homem para poder casar, porque dá, né? O modo deles fazer passar a minha responsabilidade de pai para você como marido, um exemplo. Sim. Então, a obrigação dele é mantê-la. Mantê-la e tratar como ela era tratada dentro de casa, continuar tratando ela. Exatamente. Entendi. Entendi. Tem alguma coisa que faz parte da cultura que a gente não conhece? Tipo assim, que faz. É bem normal pra eles lá dentro, que é bem enraizado na cultura e que, tipo, não passam pra gente. A gente não tem a noção. Vamos primeiro falar do hijab, depois eu falo outra parte. O hijab é obrigatório? Não. Não? É de livre escolha. Tanto que, assim, as meninas só começam a usar o hijab lá, ou mesmo aqui, a partir do momento que ela fica mocinha, Uhum. tá? Enquanto ela não fica mocinha, ela não tem necessidade de usar o lenço. Ela é obrigada a usar? Não. Eles pedem, eles colocam, não é que seja necessário, que seria viável, talvez não seja nem viável a palavra, que elas usem, Uhum. tá? Muitas mulheres, moças, só usam depois que casam ou depois que têm um filho, por exemplo. Tem muito disso, tá? Não quero usar. Como eu comentei, você tem 2 sobrinhas. Nasceram, cresceram aqui, viveram aqui e foram embora para lá.
Depois que ela casou, depois que resolveu teve filho, que ela começou a pensar em usar. Então, ela colocava, tirava. Enquanto a mulher não sentir que ela está preparada para usá-lo, não coloca, porque não é uma coisa presa. Você, hoje eu tiro, hoje eu ponho, amanhã eu tiro. Não. Então, é uma opção, uma escolha sua. Tá? Não é obrigatório. Bom, eles pedem até conselho, eles dão até o exemplo. Tem muita coisa no islamismo que está até ligado à própria religião católica em algumas coisas. Então, até eles dão o exemplo de Maria, porque a Maria, mãe de Jesus, usava lenço, tudo. Sim. Isso, gente, também tem muito nas cidades interiores do Brasil. Eu não lembro, não é fugindo do assunto, que eu fui numa igreja, não sei se era perto dessas. E eu, por ser professora de arte, todo lugar que tinha uma igreja daquelas antigas, eu ia. Todos os museus e igrejas eu entrava, né? Eu queria conhecer tudo. Uhum. Eu acho que era época de procissão, não lembro exatamente o que era. Eu entrei lá naquela igreja tão lindinha, pequenininha. Chegou uma senhorinha, cadê o seu lenço? Você não vai usar lenço, não? Aqui no Brasil, igreja católica. Eu falei, ai, desculpa, peguei e fui embora, porque eu não sabia usar lenço. Ela veio me cobrar, porque eu estava sem lenço dentro da igreja. Uhum. E se for ver dentro das escrituras da própria Bíblia, eles falam que é aconselhável, não te obriga a você usar. Então, se você é para várias cidades do interior do Brasil, elas usam lencinho para entrar na igreja até hoje. Né? Então, são essas coisinhas. Essa é uma das coisas, talvez, que as pessoas não saibam. Da congregação também Tem, né? Então tem existe isso. As pessoas acabam vendo aquela mulher de lenço e acabam achando, coitada, ela é submissa, ela é obrigada a fazer isso, obrigada a fazer aquilo. Eu não vou te dizer que dentro da divisão mais radical isso não aconteça. Sim, acontece. Eu não estou dizendo que não acontece. Acontece. Tá? Tanto que eu conheci muita gente lá que usava porque o marido obrigava, mesmo que ela não quisesse. A bola do mundo está querendo fugir, mas ela não vai fugir para mostrar onde é o Líbano, não. Fica aí, bonitinha. Então, o que acontece? Existe sim. Tá? Conheci pessoas que, ao sair na rua, além de usar o hijab, usava burca. Que a primeira vez que eu vi, eu me assustei tanto como vocês se assustariam. Porque, nossa, levei um maior susto. Uhum. Né? Porque também não estava preparada, porque eu estava com a pessoa conversando, tudo normal, daqui a pouco eu ia sair para tomar um sorvete, a me coloca aquela burca. Burca cobre tudo, né? Cobre tudo. Rosto, todo, braços, só fica o olho fora. As mãos. Até me assustei. Tá? Porque Mas depois tudo, tudo bem. Né? É dela, não vou me importar e tudo. Uma coisa que também que não se admite lá, adultério. Aí talvez possa vir a pergunta, mas lá o homem pode casar 2, 3, 4, 5 vezes, seja quantas vezes quiser, porque é isso que as pessoas falam, ouve. Então, o que acontece? É uma questão, vamos até dizer o nome, de continuidade de família, para não falar outra coisa. O que é isso? Você casou, sua mulher não pode ter filho, é provado que ela não pode ter filho. Então, ele pode casar novamente para que ele possa ter um sucessor, alguém que dê continuidade na sua família. Mas desde que a primeira esposa aprove e ajude a escolher. E desde que tudo que você der para uma mulher vai ter que dar para outra. Você comprou uma joia para um, vai comprar para outra. A casa da outra tem 4 quartos, a da outra vai ter 4 quartos. Então, você vai ter que sustentar as duas casas. Você pode sustentar as duas? Se você pode, tudo no bem. mesmo nível, para as duas. Aí alguns até brincam, né? Aqui no Brasil, que eu já ouvi. Mas aí vocês falam de um monte de coisa, mas lá o homem pode casar 2, 3, 4, 5 vezes. Daí alguns homens vão falar. Mas vocês aqui brasileiros são mais sem vergonha. Vocês têm um monte de diamante por trás das costas da mulher, ninguém fica sabendo. Aqui ela já sabe, tá sabendo que eu casei com a outra para poder ter filhos, que a outra não deu. E acaba acontecendo, lógico que existem situações que há convergência, e existem situações que a primeira esposa que autorizou o outro casar para ter filhos, acaba até sendo mais mãe dos filhos que ele teve com a segunda esposa do que a primeira. Né? Então, existe isso também. Então, não é assim como as pessoas, eu vou ter 10 mulheres. Você vai sustentar as 10? Os filhos são sua responsabilidade, mesmo que ela trabalhe. Você vai dar comida de comer, estudar para os seus filhos?
Para todos Para todos. igualmente. Então, pense bem, né? Entendeu? É muito legal. A gente te agradece muito por ter vindo. De verdade. De verdade. Vai ajudar muito no nosso TCA, como falamos no começo, das mulheres islâmicas. A gente vai ter a nossa parte escrita, tudo, pra te dizer como funciona, já que você vai fazer parte dele. Vai ter a nossa parte escrita, a gente vai pesquisar sobre tudo, a gente vai apresentar. A gente provavelmente vai deixar sua apresentação para finalizar o TCA todinho. Sem problema. Então vai ter a nossa parte de pesquisa, vai ter a nossa parte de apresentação. Você tá totalmente convidada para se quiser vir assistir no final do ano. Virei Se com o maior quiser. prazer. Se precisar de qualquer coisa, a gente tiver dúvidas ainda que de repente não esclareci, outras coisas, se quiserem eu mando para vocês, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Ajudou Com muito. certeza. Sem dúvidas. Aí, meu nome, gente, deixa eu explicar uma coisa interessante no nome de todos os descendentes e filhos de árabe. O meu nome é Sara Jamil Darwish. Porfírio por parte do marido. Então, todo nome árabe, se vocês conhecerem alguém que tem nome árabe, tem duas situações. O primeiro nome é o meu. O segundo nome é o nome do pai. E o outro é o sobrenome da família. Então, quando alguém pergunta quem é você, eu sou a Sara, eu sou a filha do seu Jamil, da família tal. Então, todos sabem de quem é filho, de que família que é, em função disso. Que legal. Hoje em dia tem alguns que nem colocam mais o nome do pai, só o nome do filho e o sobrenome da família. Mas 99% dos descendentes de libaneses, os descendentes de árabe, o segundo nome é o nome do pai e o último é o sobrenome da família. Que Interessante. legal. É Então, interessante. Jamil era o seu pai. Meu pai. Aí pega o nome do seu pai, junta com o nome da família dele e dá o seu sobrenome, digamos. Sim. Que legal. Então, meu nome é Sara Jamil Darwish. Sou Sara, filha do Jamil, da família Darwish. Que legal. Nossa, muito legal. Incrível. Então, todos eles têm muito disso. Todos. Você vê fulano, fulano chama Mohamed Ibrahim Curi, por exemplo. O Mohamed é filho do seu Ibrahim Curi. Você já sabe. E provavelmente o pai dele deve ser Ibrahim, algum outro Curi e outro nome, que é o nome do pai, do avô e assim por diante. Então vai pegando o nome Vai pegando, de cada exatamente. Um, vai Daí você nunca passando. perde, exatamente. Que legal. Né? É incrível esse... É porque a cultura, tipo, é bem viva desde antes. Tipo, Sim. lá a cultura é bem valorizada. Sim, e o pessoal é assim, gente. O pessoal ama uma festa, o pessoal recebe a gente muito bem. Ainda mais que eu falei, porque nós temos brasileiros, né? Outra coisa, só uma curiosidade que a minha sobrinha falaram. Não pense vocês que se um dia vocês forem para o Líbano, que vocês podem falar português à vontade, que ninguém vai entender. Vocês estão redondamente enganados. Metade daquele país entende português. Então, cuidado com o que você fala. A gente pensa que não, mas muitos entendem. Entende por eles aprenderem um pouco lá ou por muito brasileiro ir para lá? Muitos familiares são aqui do Brasil, que nem foi para vocês aqui, tem muito mais descendente libanês do que lá no próprio Líbano. Então, pelo menos uma família tem alguém daqui que ou já morou aqui, já veio para cá, já voltaram para lá. Eu vou contar uma situação das minhas sobrinhas, depois eu falo com vocês, tá, Aranda Riam? Porque eu falei, quando minhas sobrinhas foram a primeira vez para o Líbano, essas estão morando lá agora, e elas assim, foram numa cidade, quando você vai a primeira vez, todo mundo quer te ver, vai a cidade inteira te visitar. Que legal. Porque todo mundo é parente, né? É que nem no Nordeste, todo mundo é parente, porque se é seu primo de fulano, é igualzinho, gente, não tem o que tirar. Aí minha sobrinha começaram a conversar lá, vem aquela velha chata fofoqueira, já veio aquela outra falar não sei o quê. E sabe, porque as mulheres ficaram toda hora perguntando coisas, elas começaram a cansar. Aí um dia andando na rua, essa mesma mulher chegou para elas, eu já morei não sei quantos anos no Brasil. Elas, Tonha, sério, que legal. Elas falando da mulher e a mulher ouvindo tudo. Então, assim, tem muito brasileiro, gente. Aliás, maioria lá, uma boa parte fala português de boa. Sim, falam como a gente fala. Fala, entendem, é bonitinho, o negócio é... Tomar muito cuidado, então. Sim, sim. Não pode xingar ninguém. Não. Se ficar com raiva. Não pode falar nada de errado. Não, fala, vai passear, que tá bom. Fica aí. Vai passear. Ai. Mas vale a pena, é um país que vale a pena, sim. Muito gostoso, tudo vale a pena.
Ali em volta, fiquei muito em Beirute, fui até a Síria. Até a Síria fui 2 vezes, porque a cidade dos meus pais, a cidade deles é no Vale do Beká, tá? Uhum. Vale do Beká é uma região lá, que é uma região, na realidade, agrícola, né? Vive muito da plantação. E a cidade do meu pai, para a Síria, eles estão quase que na divisa. Então a fronteira está bem ali. Então eu fui 2 vezes para a Síria, porque tem uma das minhas irmãs, por parte de pai, que morava na Síria. Mora ainda, que ela é viva, né? Então eu fui até a Síria e fui até Damasco. Nossa, gente, maravilhoso. É lindo, Damasco é maravilhoso, aquelas cidades, então, olha, tem umas fotos, umas coisas muito legais. E voltei uma segunda vez para a Síria. Para a Síria, a outra vez que eu voltei foi em 2019. Quando eu fui na Uhum. segunda vez com o marido, nós não conseguimos ir para a Síria, que estava em conflito. Aí o rapaz falou: Você, como é descendente de libanês, você tem a dupla cidadania, você passa de boa. Ele é brasileiro, é melhor não. Aí você preferiu não ir pra não Não, deixar não seu ia, não, marido. não tinha porquê também, Aham. entendeu? Não Entendi. teria porquê, porque até você passar aquela fronteira, você tem que passar ali pela imigração, depois na hora que são duas barreiras, portas que eles abrem, que daí se você estiver de carro, eles vão revistar o carro, vão abrir o carro, eles vão passar, isso é interessante, em todos os lugares isso tem, eles passam um tipo de detector de bomba embaixo do carro para ver se não tem bomba. Você fala Uhum. assim, gente, mas eu não tive medo, gente, é isso que é estranho. Com tudo isso, eu não tive medo. Aí, para ver se tem alguma coisa, algum artefato explosivo dentro do carro. Aí, eu, por ser descendente e ter a documentação, eu passo uma fila diferente. Quem não é, vai pegar um visto temporário. Então, tem que passar pela imigração e é muito mais burocrático. Uhum. Uhum. Então, a primeira vez que eu fui, eu só tinha o meu documento provisório, que foi a primeira vez que eu fui e resolvi tirar meu documento de dupla cidadania. Aí passei de boa, na segunda também, que eu já tinha o documento de libanês, então não tive problema. Mas aí é engraçado essas coisas, mas é muito gostoso. Então, eu tive lá, passei por lá. Eu não cheguei para países próximos, mas tanto do Líbano, tem um lado do Líbano que é perto, que eles falam de uma represa, que você vê a divisa com Israel. Cheguei a Uhum. ver, Uhum. você vê aqueles caminhão-tanque escondido, aquelas coisas lá bélicas, você vê lá no meio do mato, você já tem tudo isso, você consegue ver de alguns pontos mais alto. Fui para várias cidadezinhas fronteiriças, né? Porque, gente, vocês podem achar que não, mas o Líbano tem muito católico, tudo quanto é. Então, vamos supor, eu estou numa cidade, uma cidade muito famosa, chamada Batrum, por exemplo. A gente acha aqui com Batrum. E tenho lá Juni. São cidades litorâneas maravilhosas, elas são totalmente católicas. A outra Uhum. como que é? Tem a católica, esqueci o nome dela, fugiu agora, gente. Depois eu lembro e falo para vocês. Então, nós temos de tudo. Uma coisa interessante, quando você perguntou algumas coisas que a gente não sabe aqui. Lá, as mulheres todas vão para a praia. Existem praias próprias para mulheres e para família. Hum. Tá? Essas praias próprias para mulheres, elas têm um vestiário, elas têm banheiro onde elas podem se trocar. E você passando pela avenida, pela via principal ou a estrada de alta velocidade, você não vê por quê. Existe tapumes colocado naquela praia que é especificamente para mulheres ou para família. Só mulheres e família vão lá. Homens não vão? Homem Como é? sozinho, não. Não? Tipo, só Não. vão homens Só se vão ele homens se estiver, tiver Tiver com com a a tipo, família. família. Por com a isso que é para família. Entendi. mulheres e para família. Existe praia só das mulheres, onde as mulheres, provavelmente que é solteira, se reúnem e vão só as mulheres, Uhum. Uhum. tá? E existe a praia normal, que seria, vamos dizer, para os ocidentais. Que o pessoal usa biquíni normal, bebe, tudo de boa, Uhum. Entendi. tá? E tem os lugares específicos para quem são muçulmanas. Entendi. Para quem usa o lenço, usa o hijab e usa burkini, tá? Fui numa praia dessas. Ai, Sara, sou você. Aí eu falei para minha sobrinha, fui com essa que usa lenço, então ela foi de burkini. Uhum. Uhum. Falei, mas Ria, eu não trouxe nenhuma roupa para ir para praia. Não, tia, pode pôr uma bermuda sua, uma camiseta de alcinha, não tem problema. Está com a gente, está em família, não tem problema, né? Então fomos para essa praia. Aí tinha umas ocidentais que estavam de biquíni normal, o pessoal olha de rabo de olho, olha, tá? Não vou dizer que não olha, que olha assim, elas olham com umas carinhas meio feias. Aí tá bom, daí falei, ai, mas eu tô assim, ai tia, não, tá bom, fica sossegada.
quiser comprar um maiô, um biquíni para colocar, eu falei, não vou não, porque a gente nem se sente bem, você vai nesse lugar, elas estão todas lá, com as burkini delas, e umas burkinis bonitinhas, viu? Você pensa que elas vão para qualquer coisa? Tudo combinando, o lenço com a roupa. E as burkini nada mais é, gente, do que para quem faz mergulho, aquelas roupas parecem roupa de mergulho. Com aquela touca, que já são roupa mais assim, que se molhar não marca o corpo. São um pouquinho mais folgadas do que aquela para mergulho, porque a mergulho ela bem mais justinha, né? Um pouquinho mais folgada. Então elas vão para a praia com aquilo, vão de boa. Então elas frequentam a praia, frequentam bares, frequentam a noite, frequentam restaurante, vão a shopping, vão a tudo quanto é lugar. E eu lá com meu shortinho, né, toda morrendo de vergonha, lá encolhida perto dela, do marido, do pessoal, né? Ai, tia, fica à vontade, esquenta a cabeça não, mas você acaba não se sentindo bem, Sim. entendeu? E já fui com a irmã dela, que não usa, para uma praia normal, que vai todo mundo de biquíni, de maiô, tá tudo bem, lindo e maravilhoso, entendeu? Então tem espaço para todos. Todos Tá? vão, todos Todos podem vão, vestir todo bem. respeita o espaço um do outro, um não ataca. De ir para outros países, eu fui, além disso, o que, que eu fui? Fui para um outro país antes de ir para lá. Na minha penúltima viagem para lá, olha, gente, um viagem não tá assim, não. Adoro viajar, agora que me aposentei, então, mas eu faço essas coisinhas de vez em quando. Estava indo para lá com meu marido. E eu fico procurando, gente. Eu caço passagem até o inferno para poder descobrir um preço melhor, porque não é barato. Agora, então, com esse dólar que não está dando para fazer nada. E a gente ia pela aquela empresa Emirates. Só que a Emirates, ela fazia uma escala de 10 ou 12 horas em Dubai. Eu falei, meu, eu vou ficar 10, 12 horas dentro do aeroporto, sentada. Aí eu vi que tinha um visto de 72 horas. O que é esse visto? Para quem está fazendo, quem vai de passagem, você pode pegar um visto de 72 horas, 3 dias. Eu falei, marido, vamos pegar esse visto de 3 dias? Já que eu vou ficar lá parado, a passagem está paga, vamos ficar lá sentado 10 horas. Vamos passar e conhecer. Aí nisso, meu marido, como todo bom brasileiro, né, ele começou a pesquisar e viu, porque lá, isso é verdade em alguns lugares. Em alguns lugares você não pode ficar de abraço e beijinho no meio da rua, não, tá? Em alguns países muçulmanos não pode mesmo, não. Tá bom? Mas aí o que acontece? Ele todo preocupado com as leis islâmicas de lá de Dubai, isso, aquilo, outro. E só que essas leis não são para quem é turista, né? Fomos todo preocupados. Falo árabe muito pouco, mas dá para falar o principal, tudo. Tiramos o visto, fomos passar pela alfândega para poder entrar na imigração. Daí o cara começou a falar, eu respondi. Mas foi muito engraçado, porque na hora que ele falou, você sabe falar árabe? Eu falei, um pouco. Ele nem olhou nossos vistos. Eu falei, mas se eu soubesse, eu não tinha pago esse visto, eu tinha entrado na faixa, nem olhou os nossos vistos. Você acha? Eu falei, tudo bem, vai, fomos. Aí tinha aquela, cuidado quando você anda assim, não, isso eles pedem em qualquer país árabe, tá? Não fica tentando tirar foto de mulher de burkini, nem de burkini, nem de burca, sem pedir autorização. Você está, na realidade, invadindo o espaço delas. Sim. Então, isso não faz. Em qualquer país, em qualquer cultura, dependendo, é a mesma coisa que você vai numa praia de nudismo. Opa, vou na praia de nudismo, eu tiro foto todo mundo. Não, você está invadindo o espaço deles, tá? Então, é uma coisa que não se faz. Aí nós fomos aí todo preocupado, né? Olha, porque eles falam isso, tudo bem, só dar a mão a gente pode dar a mão, mas não pode abraçar, não pode beijar, parará, um monte de coisinha, ele foi mesmo. Ele chegou lá, ele ficou até mais admirado que tudo, imagina. Gente, aquela mulherada lá, daí nós fomos conhecer aqueles famosos shopping, gente, aquilo é uma covardia. Aquele shopping, Aquilo é uma covardia. Aquilo é para xingar a gente de pobre mesmo, tá? Olha, a gente fica brincando. Aqui embaixo deve ser o dono do petróleo e em cima deve ser o dono do... Que, pelo modo que cada andar é decorado com um tema. E você anda pelo shopping, gente, você sente cheio de perfume, você fica lá assim, eu não quero sair daqui. E aí a gente ficava assim para eles. E os homens usando aquelas roupas compridonas brancas, né? Viu, gente, estão no meio do deserto, é tanta poeira, tanto barro. Como essas roupas ficam brancas o tempo todo que não encarde? Eu falei, sabe que isso eu não descobri, que eu precisava descobrir, mas é o tipo de tecido que eles usam. Sabe, porque eu vou chegar, por que eu vou te dizer isso? É que é um clima tão seco que o pó e a areia não grudam na sua roupa. Não gruda, é interessante isso. Meu Deus. Não, já vou chegar e por que eu cheguei a essa conclusão. E o tipo de tecido. E aí a gente passeando, daí, os carros nem me fala.
Aí meu marido falou assim, pô, o pessoal fala, mas eu só vejo essas mulheres daqui, essas que usava burca, mas toda coberta de hijab e tudo, só entrando nas lojas de marca. Eu falei, então, os maridos estão trabalhando, elas estão gastando dinheiro, filho. Não é isso que a lei fala? Eles vão trabalhar e elas vão gastar. Estão erradas elas? Porque Não. as pessoas falam tanto que elas ficam trancadas em casa que a gente, até ele, meu marido ficou besta, quantas mulheres tudo passeando dentro dos shoppings, nas lojas mais caras e saindo cheio de sacola. Estão certas elas. Então, a gente acaba realmente tendo algumas visões errôneas, né? Mas realmente, de ficar abraçando e beijando, não se faz mesmo, tá? Encontramos muita gente de short, de bermuda, de camiseta de alcinha, sim. Porque são os estrangeiros, que são os turistas, que eles fazem um pouco de vista grossa para quem é turista. Bebida alcoólica, você não acha em qualquer lugar, não tem. Realmente é só dentro dos todos os países muçulmanos. É só dentro dos hotéis onde as pessoas estão hospedadas. Você não vai estar andando assim com calor, vamos pegar ali uma cervejinha. Não pode Não beber tem. na rua, Não. né? Não, nem tem, nem tem. Tanto que isso foi um problema sério nessa Copa de Catar, né? A questão da Foi. bebida. Então, não tem, tá bom? Não tem mesmo. Então, essas são das coisas que realmente acontecem. E com relação à areia na roupa, o que, que acontece? Teve um dia que nós resolvemos fazer aquele passeio no deserto lá em Dubai, que você vai de bug, depois é 4x4, e depois tem um cara que eles montam a tenda como os antigos beduínos faziam, para você comer no chão, que nem eles. Uhum. E nós fomos com esses 4x4. Foi uma coisa de louco, né, gente? Que, pelo amor... Olha, foi muito, muito bacana. É um passeio que eu faria 1000 vezes. Por que eu faria 1000 vezes? A gente já foi, um dia, vocês puderem, vocês já foram para Cumbuco, para o Ceará, e passear de bug naquelas dunas. Só que aquelas dunas é 4 vezes mais altas, né? Imagina. E só que você vai num carro 4x4 fechado e é cheio dos negócios para você segurar, porque você viu os caras fazendo parecendo um rally no deserto mesmo, umas coisas Uhum. malucas. E tinha um pessoal lá num dos jipes com a gente, mas a gente ria tanto. Ele xingava tanto o motorista em árabe, porque ele não esperava que o cara fizesse aquilo, mas ele xingava tanto, mas ele xingava que eu, gente, olha, eu só não fiz aquilo na roupa porque olha, eu ri tanto, mas eu ri tanto. E tinha umas americanas, daí que acontece, ficou esse senhor na frente, 3 mulheres no meio e eu e meu marido atrás, que era Uhum. cabia 7. Mas a gente ria tanto, e o cara xingando o motorista em árabe, e Pedro falou, você é louco? Como que você faz uma coisa dessa? E essas americanas, gente, mas foi tão engraçado que a gente, olha, só faltou mijar nas calças de rir. Aí, paramos no meio do deserto, para você ver o pôr do sol no deserto. Nossa, deve ser lindo. Gente, maravilhoso. Mas por isso que eu falo, daí brincando de descer na duna, naquela areia lá do deserto, menina, depois a gente bateu a roupa, tirou o sapato, ficou 1 grão de areia. Não é igual as nossas areias aqui, que você pisa, você sai encharcada. Aham. Gruda que você toma banho e não sai. Não. Por quê? Porque o ar é muito seco. Então é seco, aí só bate Sim, e sai. sim. Que legal. Entendeu? Nesses países mais radicais, tipo Dubai, já fui para o Egito. Você não vê mulher na rua sentada nos bares, nem tomando um sorvete, nem nada. Não. Não. No Egito, então, pior ainda. Em Dubai, você vê. Dubai, no Líbano, na cidade, as mulheres reunidas saem. Sentam no bar, pede a arguile, que vocês falam narguile. Lá tem uma questão cultural. Elas pedem, ficam lá sentadas na orla da praia, tudo de boa, tá? Fazendo isso. Lá já não. Por que eu lembrei desse fato? Eu até esquecido desse fato. Porque eu e meu marido, nós fomos lá conhecer aquele templo de Luxor. E no final, um calor do caramba, deu o rapaz que era nosso guia, falando português lá, perguntou se a gente vai, vocês vão pro hotel, você não quer que a gente compre um lanchinho, umas frutinhas para você comer no hotel? Eu falei, não, eu quero tomar um sorvete, quero sentar numa sorveteria. Não, mas a gente pode comprar e você chupa no hotel, leva eu falei, não, eu quero sentar num lugar, chupar um sorvete, tomar um café. Não tem nenhum lugar aqui que eu possa fazer isso. Depois que eu me toquei, gente, mulher lá não faz isso. E eu fiz o guia fazer isso comigo. E ele me levou, mas tudo bem, estava com meu marido. Eu não estava sozinha. Aí que depois que eu me manquei, falei, marido, puta que mancada que eu dei, eu vi que o cara estava muito incomodado, porque eu insisti com ele. Fiquei, não, a gente para ali, compra uma coisinha para você levar para o hotel, para você comer no hotel. Eu falei, não, eu quero sentar.
Pô, eu tô conhecendo um país, eu quero conhecer a cultura, eu quero conhecer a comida, então eu gosto de sentar para tomar um cafezinho, tomar um sorvete perto de uma praça, alguma coisa, ficar olhando o movimento, como as coisas acontecem lá. Eu tenho esse hábito. Se eu vou conhecer o país, eu quero conhecer ele como um todo. E eu Uhum, fiz isso. Aí, na hora de pedir o sorvete, o rapaz não deixou eu entrar lá dentro para falar. Ele que foi lá, escolheu o sorvete e pediu um café para nós. uhum. Aí eu falei, meu, olha a mancada, você vê como de cada, dependendo da região do país. Aí depois foi uma que mancada que eu dei, meu. Você viu que só tinha agora que eu fui me tocar, mas eu estava tão assim, segura de mim e você estava comigo, eu falei, porque não, eu quero sentar numa sorveteria. Gente, um calor do caramba, uma noite deliciosa, eu ficar trancado no quarto do hotel. Aí é ruim. É, o cara ficou assim, desconcertado, mas me levou, tá? Me levou. Mas aí são essas coisinhas, entendeu? Mas o demais, gente, é que assim, que eu falei para vocês, por eu ter convivido dentro da comunidade, você tem pode ter coisas para mim que é tão normal que eu nem. Que talvez para vocês, se vocês vissem, já veriam com uma outra visão da que eu vejo, Uhum. né? Então, não sei. A gente te agradece Ai, que muito de agradeço, verdade viu? por ter vindo. Vai fazer muito parte da nossa TCA, como eu tinha falado. A gente vai fechar o nosso TCA com a sua Uau! entrevista. Vai ser fechado com a sua entrevista Ai, pra, ó, deixar eu que tudo. agradeço. Tanto que A quando- gente reforçamos o convite. Se a senhora quiser vir assistir o nosso TCA, está totalmente convidada. É no final do ano, é por novembro, se eu não me engano. É a apresentação do TCA. Se a senhora quiser vir, pode vir, está super convidada. A gente agradece de verdade, vai fazer muita diferença no nosso TCA. Esse ano vai ser uma... Normalmente os TCA são apresentados com slides. Esse ano a gente vai fazer por vídeo. Então vai ornar totalmente a entrevista da senhora com o nosso vídeo. Vai ser um TCA, a gente promete que vai ser um TCA bonito de se assistir. Tenho certeza. Estamos trabalhando já na parte da pesquisa, tudo, para fazer tudo. Ó, podemos te garantir que estamos nos esforçando muito de verdade para fazer acontecer esse TCA da melhor forma. Não, eu acredito, gente. Inclusive, quando você vê que o da Ellen entrou em contato comigo, eu não vacilei nenhum momento. Falei, Ellen, se eu puder ajudar, eu não sei se eu vou conseguir tirar todas as dúvidas que vocês têm, né? Porque a gente que nasce aqui tem uma visão, quem vai para lá acaba tendo outra visão. Quem vem de lá para cá tem uma visão diferente da nossa. Sim. Né? Então, aí que existem alguns conflitos justamente por essa visão diferente. Mas quando a Ellen falou, eu falei, de boa, você viu que quando eu falei com vocês, falei, vou, sem problema nenhum. Eu fiquei lisonjeada, agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e venho sim, com certeza. Muito Pretendo obrigada. estar aqui. Se vocês precisarem de mim, Então, a senhora conseguiu esclarecer muita coisa pra ai, gente. que bom, fico feliz. Essas foram as perguntas. De verdade, a gente agradece imensamente por ter vindo. E se tiver alguma Muito dúvida, obrigada. fiquem à vontade. Tchau, gente. Esse Tchau, foi gente, mais muito um obrigada, episódio viu? do nosso JanoCast. E quem estava conosco hoje, nos ajudando, foi o Jefferson e a Ellen. Muito obrigada. E shukran!